que frequentemente um escritor prefere mascarar mais do que revelar seu próprio espírito. É coisa bem rara, especialmente hoje, um ato de grande sinceridade. Os conceitos que explorei, buscados ansiosamente durante 20 anos de estudo, pois que a vida não deve interessar tão somente a solução dos problemas econômicos, senão também o intelectual e moral, foram captados e não extraídos dos trabalhos de outrem, no ambiente, nas correntes espirituais da humanidade passada e presente. Achei-os e reconheci-os, qual uma estranha recordação, nos arcanos insondáveis de meu espírito. São, para mim, a revelação de uma recôndita personalidade própria, diria, quase, de um oculto interior que vive e obra além dos limites da vida e da morte. Estes conceitos se me manifestaram gradualmente como por uma interna revelação que, a cada choque da vida, a cada recôndita dor da experiência, se tornou mais clara. Assim foi aumentando, completando-se num organismo ideológico, solidificando-se sob o fogo das provas. Depois do largo aprendizado na escola da experiência, em contato com a realidade, invadiram minha psique racional e humana, e agora, depois da total assimilação, dominam-na, conferindo-lhe, ante os mais graves e intrincados problemas do pensamento humano, a segurança que somente pode outorgar a visão direta. Não mais, pois, vãs ideologias, porém, sim, a sabedoria expressa pela luta e pela dor, a experiência provada e concluída com objetividade, mesmo quando pessoal, controlada e direta, não mais uma abstração, senão, o que é mais interessante, um caso vivido. O leitor se encontrará, portanto, diante da realidade de um drama, e senti-lo-á, se lograr ler profundamente, ultrapassando o sentido superficial, lógico e racional que precisei escolher para a demonstração e o desenvolvimento da tese. Um drama, sobretudo, verdadeiro, um drama que, sem dúvida, existiu também em muitos espíritos, perdurando ainda em muitos outros, se bem que encoberto pelo silêncio. Um drama que talvez seja o maior que a humanidade conheça, porém que poucos o vivem intensamente e percebem com clareza. Um drama que deverá ser desenvolvido pela nova filosofia, pelas novas religiões, pela nova ciência, pela nova arte do futuro, e que poderá ser expresso por uma série de argumentações racionais com a magnificência do simbolismo e do rito, ou com a concatenação de fórmulas matemáticas em expressão pictórica ou poética das sensações do subconsciente. Aí onde está o futuro da alma e da arte, ou com a orquestração sinfônica, tal como foi concebida por Wagner. Wagner vinculou estas concepções ao pensamento coletivo, demonstrando-me a universalidade das mesmas, concedeu-lhes uma importância que excede a minha contribuição pessoal. Publico-as induzido por um misterioso, indefinível mandato interior, sob a atração das correntes psíquicas coletivas em via de rápida condensação, ou sob a sensação da madureza dos tempos que invocam e reclamam intérpretes. Só percebe a alma que se preparou no silêncio e na solidão, sozinha num mundo espiritualmente ausente e alucinado por outras miragens. Grandes tempestades íntimas, filhas do mistério, junto ao umbral do infinito, desenrolaram-se silenciosamente sob a forma exterior da indiferença, em meio de um mundo superficial e absolutamente incapaz de admiti-las e compreendê-las e que, sem embargo, representam um esforço enorme. Uma luta agônica na qual o homem se encontra sozinho frente a frente aos maiores mistérios. Tudo isto, se reduz o indivíduo a uma vida aparentemente insignificante, pois o afasta de toda a afirmação exterior, se absorve suas melhores energias, privando das vitórias que os outros podem alcançar, termina, contudo, por acumular nele tanto caudal de força moral que um dia lhe criará uma vida nova, iluminada numa explosão de luz, como uma ressurreição. Assim, esta monografia poderá interessar, também, como estudo de um caso psicológico e de um determinado tipo de personalidade humana. A evolução espiritual,
1. A evolução espiritual na ciência e nas religiões. Sintetizo alguns conceitos fundamentais a fim de enquadrar o argumento em minha concepção cosmogônica. Não é agora a oportunidade de entrar em explicações, nem muito menos em demonstrações, que nos poderiam levar muito longe. Tudo quanto podemos perceber no universo resume-se a três elementos fundamentais: matéria, que é a sua estrutura esquelética, o universo físico e o dinamismo mecânico que o sustém; vida, um dinamismo mais complexo, concebida, porém, num sentido imensamente mais vasto, desde o mineral ao homem, existente também em outros corpos celestes; pensamento, um dinamismo ainda mais elevado, representado pelo psiquismo humano, através dos nervos, cérebro e espírito. É difícil separar um elemento do outro, pois a passagem se efetua por evolução, sem solução de continuidade. No fundo, trata-se de uma mesma substância, cuja maneira de existir é o transformismo evolutivo contínuo, e que, portanto, se nos manifesta sob forma distinta. Se a consideramos em uma primeira fase, que vai da nebulosa à origem da vida, concebá-la-emos como matéria; na segunda fase, que parte do início da vida ao nascimento do psiquismo humano, chamar-lhe-emos vida; no terceiro período, no qual este psiquismo se torna autônomo e cria um novo ser e uma nova vida, teremos o pensamento. O universo se nos manifesta, desta maneira, uno, ao mesmo tempo composto, três universos concêntricos que se compenetram e se encontram intimamente ligados uns aos outros, pois se sustêm mutuamente para elevar-se um sobre a outro, a vida sobre a matéria, o espírito sobre a vida, encontram-se em relação de filiação ou gênese sucessiva, por evolução. O universo assim concebido pode definir-se como um fisiodínamo psiquismo. Se indicarmos com M, matéria, com V, vida, com P, pensamento e com S, substância, poderemos explicar-nos também com esta equação: M igual V igual P igual S. Ou seja, para significar que estes três elementos, transformando-se por evolução um em outro, equivalem-se como formas sucessivas na mesma e única substância, sem nos determos em convalidar este conceito com argumentações científicas, comparando-o com a ideia de trindade una que se encontra em muitas religiões. Interessa-nos agora destacar esta circunstância fundamental, que a forma de existência única, indestrutível é, e não pode ser outra, a de um incessante transformismo progressivo, quase uma irresistível necessidade inerente à natureza mesma. Chegamos assim ao conceito de evolução: evolução da matéria, evolução da vida, evolução do espírito. Eis-nos aqui ante a evolução espiritual, que é o nosso tema. Observemo-la agora mais de perto, relacionando-a com a evolução orgânica tal como foi exposta por Darwin, de que se falou bastante. O conceito, lançado por Darwin, da evolução da vida, foi, logo, ampliado, concebendo-se uma evolução cósmica, geológica, química, da matéria. Não necessitamos voltar a estes conceitos, e aceitos pela ciência, os quais nos servirão de ponto de partida para proceder ao exame de uma nova evolução, a espiritual, ignorada em grande parte pela ciência, ou, quando menos, ainda não admitida oficialmente por esta. O fenômeno da evolução espiritual somente se manifesta no último escalão do reino animal que, no conjunto, se encontra muito distante dela, observando-se unicamente no homem. Se o homem, como um microcosmo, reflete em si a construção do universo e é uno em sua personalidade num organismo tríplice, composto de uma estrutura óssea, matéria, de um conjunto muscular, organismo, vida, e de um sistema nervoso cerebral, organismo psíquico, três partes que se sustêm e se erguem uma sobre a outra, interessa-nos não tanto pelo que representa seu passado, mas porque, encontrando-se no alto da escala de evolução, deixou de construir-se como matéria e como vida,
e na sua fase atual obra e cria no campo da evolução espiritual. Com efeito, a evolução orgânica no nosso planeta superou o período de maior impulso e de novas criações, permanece estável, tal como, já anteriormente, se havia estabilizado a evolução geológica. Estabilizar-se significa equilibrar-se em formas definitivas ou quase, que não tendem a novas transformações radicais, por ter alcançado forma de maior rendimento. Assim como um dia se detiveram os grandes movimentos da massa terrestre e a crosta do planeta se solidificou em forma quase definitiva, cristalizando-se os organismos na individualidade alcançada, tal como hoje os vemos. A evolução orgânica, tendo cumprido seu enorme trabalho para chegar ao homem, deteve-se. Porém, o transformismo ascensional é inerente à existência mesma. Os seres continuaram e continuam existindo. Existir significa progredir. Onde? Se não é possível que a evolução se detenha, qual a nova forma a assumir, especialmente para o homem, que se encontra no ponto mais elevado da escala? Darwin demonstrou ao mundo científico a evolução orgânica do mundo animal até o homem. Com isso, ilustrou todo o passado, toda a história do organismo humano. Porém, depois, atingido o homem, Darwin calou-se, não se atrevendo a olhar o futuro, não sentindo e nem intuindo nada mais além da evolução orgânica já cumprida pelo homem. Sem embargo, se existe um caminho ascensional já empreendido e que não pode deter-se, é lícito inquirir qual forma tenha de assumir a continuação deste caminho, este incoercível e progressivo transformismo ascensional que é a evolução, sobre que parte do organismo humano há de intensificar preferentemente sua ação evolutiva, esta grande elaboradora de formas que é a vida. A ciência moderna já considerou como insuficiente o sistema darwiniano de matar a vida para estudá-la, ou seja, de examinar nos animais, anatomicamente, as partes de um organismo morto, não como cadáveres dissecados, porém como seres vivos em função, com o propósito de observá-los sob outro ponto de vista, analisá-los mais profundamente, descobrir seus instintos, penetrar no mecanismo quase psíquico que os anima e os vivifica, intuindo que tudo isso constitui uma forma de vida muito mais importante do que a orgânica. Se esta mudança de observação foi necessária para com os animais inferiores, que devemos inferir para com os homens que os supera a todos? Para o homem, o estudo anatômico dos órgãos poderá revelar-nos seu passado, mas não sua verdadeira natureza e o segredo do seu futuro. Sua natureza e seu futuro são um psiquismo cada vez em maior desenvolvimento e que tende a libertar-se cada vez mais de todo o suporte orgânico. Se o sistema nervoso e cerebral é ainda seu órgão principal, este é levado pelas condições da vida moderna, tão distinta da primitiva, a funcionar com tal prevalência sobre todos os órgãos e portanto a elaborar-se com tal rapidez que muito prontamente há de invadir todo o campo da vida. Resultará daí um psiquismo tão intenso e preponderante, que em breve dominará todo o ser, revestindo e definindo toda a sua individualidade, constituindo-lhe uma forma de existência nova, refazendo-o e transformando-o em um ser diferente. Tal como se fosse uma nova potência espiritual que existe e evolucione, separada independentemente de seu último sustentáculo material, o sistema nervoso e cerebral. Este psiquismo, pois, se por um lado terá como base um sistema que é, por sua vez, o produto mais alto de toda a anterior evolução orgânica, tenderá, por outro, a separar-se cada vez mais do mesmo, iniciando uma nova evolução autônoma e típica, a evolução espiritual. Se queremos, pois, buscar no futuro a continuação da evolução orgânica cumprida no passado, se queremos definir a forma da futura evolução humana, devemos dizer que esta, logicamente, não poderá ser senão psíquica, evolução espiritual, continuação lógica da evolução orgânica. A vida do homem moderno já não tende mais, através da luta e da experiência,
a construir órgãos físicos. Com a sensibilidade nervosa e psíquica, assimilará novas ideias que, depois, serão inatas, novos hábitos que hão de transformar-se em atitudes morais, elaborando este novo organismo psíquico humano, que é a personalidade. Será ainda possível, sem dúvida, uma transformação orgânica, não mais, porém, como fenômeno principal que somente intente algum primeiro esboço de psiquismo, senão como fenômeno subordinado, com efeito de caráter secundário dependente da evolução psíquica e que o há de guiar como dona, considerando-o como um meio para seus fins. Deste modo, o homem atende, vivendo, à construção de sua alma, ou seja, de uma alma sempre mais complexa e potente, e em tal sentido a alma pode dizer-se um produto da vida. Um organismo novo tende a adquirir uma autonomia cada vez maior, que se cria continuamente e cada dia aumenta, enriquecendo-se com todas as experiências pelas quais atravessa. Certamente, é o mais alto produto da vida, o que representa o futuro da raça humana. Temos chegado, assim, ao conceito da evolução espiritual, e o temos delineado. Observemo-lo ainda mais de perto em suas características. Pouco ou nada se tem falado no passado com referência à evolução espiritual, porque o homem ignorou e nunca, anteriormente, viveu coletivamente em vasta escala este fenômeno. O passado não registra movimentos espirituais de massa que possam ser comparados com os atuais, não conheceu senão casos esporádicos de seres intelectual e moralmente adiantados, pioneiros do futuro que viveram isolados, e apenas muito tarde, e incompletamente, foram compreendidos. Somente os tempos presentes conhecem o despertar em massa da alma humana, e isto é justamente sua característica principal. Por isso a evolução espiritual pode considerar-se como fenômeno eminentemente moderno e, indubitavelmente, o fenômeno do futuro. Tenho a mais viva sensação de que a humanidade está hoje ensaiando os primeiros esboços de novas formas do ser, formas de personalidade que serão as individualidades espirituais do futuro. E que se voltou com ardor e firmeza à elaboração de organismos novos de uma constituição totalmente distinta, obediente à mesma lei que forçou a natureza a ir buscar, através de repetidos ensaios, nos albores da vida, as primeiras formas orgânicas, hoje desaparecidas, reveladas pela paleontologia Pelicossauros, Permiano, Pterossauros, Jurássico, Cretáceo, Plesiosauros, Ictiossauros, dinossauros, os mais gigantescos, entre eles o famoso Brontosaurus. Eram formas estranhas, mastodônticas, incompletas, destinadas a desaparecer logo através da luta pela seleção, estabilizando-se outras formas em novos equilíbrios. Presentemente, tenho a sensação de uma igual efervescência de luta, de um mesmo fervor de criação, de uma mesma rapidez na aparição e na desaparição das formas intentadas, monstruosidades grotescas, organismos espirituais anormais, almas estranhas, rapidamente eliminadas pela seleção. Sem dúvida, a evolução humana passa hoje por um período crítico. A evolução, em sua primeira forma de evolução da matéria, seja cósmica, na história do sistema solar, seja geológica, na história do planeta, seja evolução das espécies químicas, na estequiogênese, completou-se, vale dizer que alcançou seus graus máximos. A evolução orgânica, ato fundamental na história da vida sobre nosso planeta, também se completou, ou quase, e deteve-se. Em sua forma espiritual, a evolução inicia hoje um novo caminho com a criação de novas espécies psíquicas, ou seja individualizadas e distintas pelas características morfológicas de natureza prevalentemente psíquica. Este representa o fato fundamental na história da humanidade. Classificá-lo-emos, num sentido muito, um fenômeno biológico, porquanto a evolução espiritual, não sendo senão a continuação da orgânica, é sempre vida,
se bem que em forma diferente. Este fenômeno aguarda hoje um homem da ciência de fé que o divulgue e o demonstre, assim como fizera Darwin com a evolução orgânica. Aguarda o apóstolo que o defenda, e o gênio que o revele, não já com os métodos da intuição, patrimônio de alguns eleitos, senão com métodos racionais da ciência moderna, acessíveis a todos. É indubitável que a alma humana, que começou a despertar-se, depois de um sono de quase 20 séculos, apenas consolidadas hoje as suas primeiras conquistas das grandes unidades nacionais, posta em contato com uma nova realidade criada pelos assombrosos descobrimentos da ciência moderna, está a ponto de afirmar-se definitivamente como organismo autônomo. Esta, que podemos chamar a gênese do psiquismo, representa um acontecimento novo na história do nosso planeta e da vida, um fato que recorda, em sua grandiosidade, o primeiro condensamento da matéria nas formas planetárias e o aparecimento das primeiras individualidades orgânicas da vida. Trata-se de uma grande revolução da ordem, daquelas que explodem na natureza quando um fenômeno alcançou sua madureza, depois de um lento período de incubação silenciosa. Trata-se de uma revolução biológica, ou seja, da criação, por evolução, de um novo ser, de uma superelevação da vida, da formação em massa de seres mais evoluídos, até constituir uma nova superhumanidade do futuro. O homem não foi no passado, espiritualmente falando, senão uma criança em sua grande maioria, e demonstra o fato de que a humanidade, até agora, nunca encarou a solução dos grandes problemas do conhecimento de forma racional, porém, acreditou no que os grandes, isolados e mais adiantados, haviam visto por si sós e revelado. Somente hoje a alma humana ousou caminhar sozinha, coordenando os esforços de todos, com métodos externos acessíveis a todos, e não revelados nos arcanos misteriosos dos tempos, em uma palavra, elevando-se em massa para uma vida autônoma e constituindo-se em coletividade consciente e independente. Estas últimas observações nos revelam um novo aspecto da evolução espiritual. Depois de tê-la estudado como evolução de órgãos e capacidades psíquicas, apercebo-me que a posso considerar também sob um ponto de vista distinto, ou seja, como a evolução de pensamentos e ideais. Tratando-se de um fenômeno sumamente interessante, e sobretudo de igual maturação, iminente no atual momento histórico, é mister não descuidá-lo para chegar ao fundo da questão. Suspendamos, pois, por um momento, voltaremos a este tópico, mais adiante, na segunda parte, métodos de realização, o estudo da evolução espiritual, considerada como superação biológica e gênese do psiquismo, e observemo-la sob outro ponto de vista, ou seja, como desenvolvimento do pensamento coletivo da humanidade. Chegamos assim às portas de uma nova ordem de conceitos que nos transferirá para um campo totalmente diverso, o estudo comparado das religiões. Com efeito, o pensamento coletivo do passado está contido, em grande parte, nas religiões. Para traçar a evolução espiritual, sob seu aspecto de evolução de pensamento, é mister seguir a evolução das religiões. Encontraremos relações tais entre estas, concatenadas quanto ao mesmo fim no seu desenvolvimento, que nos será dado ver e reconstruir a evolução de um conceito único e constante, que permanece fundamentalmente idêntico, ainda quando cresce e se aperfeiçoa continuamente até alcançar, nos tempos modernos, uma madureza de grandes proporções. Poderemos, desta maneira, observar os antecedentes históricos que prepararam a atual maturidade espiritual, até o triunfo da ciência de nossos dias. Se ligamos este estudo a outro anterior e paralelo, o conceito de evolução espiritual, esclarecido sob seus distintos e vários aspectos, parecer-nos-á mais completo e porá ter uma primeira parte. Na segunda, voltaremos ao ponto de vista anterior, para desenvolvê-lo ainda mais e tratá-lo mais miudamente,
Falaremos assim dos métodos para realizar e acelerar este novíssimo fenômeno da época moderna que é a transformação do homem em super-homem, e a passagem para uma ordem de vida e de leis superiores. A importância das religiões, como expoentes do pensamento coletivo, não pode ser posta em dúvida. As religiões são as grandes filosofias coletivas, as únicas nas quais tomaram parte as massas humanas, e se dão as mãos e se unem como se fossem a ciência progressiva da humanidade. O pensamento delas se enriquece, adquirindo potência e profundidade, à medida que, com evolução, aumentam a capacidade e o poder da alma humana. Intuições progressivas da verdade em forma sempre mais vasta e completa, relações de homens com o divino por obra de alguns eleitos e clarividentes, foram comunicadas, reveladas a uma humanidade que compreendeu e pôs em prática o que pôde, e que, absolutamente ignara em relação às concepções supranormais do subconsciente, aceitou-as na forma psicologicamente passiva da fé cega, a única possível, dado o nível espiritual da coletividade. Sigamos, através da história das religiões, o desenvolvimento deste conceito único e fundamental, e encontraremos uma religião muito mais vasta, única e universal, e seguiremos sua evolução, que é a evolução do pensamento humano. Religião que vai desde o Vedantismo ao Brahmanismo, a Buda, se difunde pelo Egito, chega ao mosaísmo, para dilatar-se no cristianismo até a ciência moderna. Avança em vagalhões, como um oceano em tempestade, agitado e impelido pelo sopro do Eterno. Sobre esta crista espumosa das ondas relampejam pensadores, mártires, profetas de todos os tempos e de todos os povos. Cada uma de suas formas é um esforço do pensamento humano para evoluir, é uma aproximação maior da verdade, é uma tentativa da alma humana para erigir-se em tipo de espiritualidade cada vez mais perfeita. Não é possível, neste escrito, seguir detalhadamente a história de todas as religiões da humanidade. Será mister fazê-lo sinteticamente, limitando-nos às principais. A evolução espiritual da humanidade pode dividir-se em três grandes etapas: o budismo, o cristianismo e a ciência moderna. Na antiquíssima Índia, o brahmanismo, filho da sabedoria védica, havia realizado, ainda quando pelo sistema de iniciação secreta, a ciência do espírito, a que seguia com métodos de meditação e de disciplina ascética, chamados yoga. Nas profundidades do mundo interior descobrira alguns grandes conceitos, com os quais havia resolvido os mais vastos problemas do conhecimento. Tudo isto, porém, em uma humanidade ignorante, havia quedado necessariamente como privilégio de uma casta e segredo de poucos iniciados. Somente com Buda, última flor do gênio hindu, surgido quando a civilização bramânica, esmagada sob o peso de seu passado, começava a cansar-se e a declinar, realizou-se publicamente o que o brahmanismo havia realizado em segredo, e lançou ao mundo, fazendo-a pela primeira vez patrimônio de todos, a mais profunda filosofia da vida. Foi este o primeiro passo. O budismo divulgou dois grandes conceitos, tão grandes que ainda hoje não se extinguiu o seu eco na moderna Europa. Estes conceitos são reencarnação e karma. Reencarnação significa uma série de vidas humanas sucessivas para a mesma personalidade espiritual. Karma significa encadeamento, sucessão lógica dessas vidas, seu desenvolvimento no tempo de acordo com uma lei de causalidade que, com perfeita justiça, cria o destino individual. Foi assim, através do budismo, que esta grande ideia da evolução espiritual começou a formar-se na consciência coletiva. Afirmada a existência desta evolução com os conceitos de reencarnação e karma, o budismo começou a realizá-la seja com a renúncia, como meio de libertação e ascensão, seja com os métodos de introspecção e análise por intuição, conduzindo a novas formas de visão psíquica e percepção espiritual, revelando e aperfeiçoando os misteriosos poderes do espírito,
que ainda hoje permanecem vivos e vitais, em um mundo tão diferente, volvem a influir até entre os pregadores do materialismo científico, causando perplexidade ao homem moderno, acostumado a perceber tão somente com os sentidos e a investigar, exclusivamente, com a observação e a experimentação. O cristianismo dá um passo ainda mais gigantesco se o budismo viu, na evolução espiritual, a fase da destruição da animalidade, supressão do desejo, renúncia. O cristianismo observou a sua fase sucessiva, a reconstrução do super-homem. Se Buda disse, a evolução espiritual existe, reencarnação, karma, buscai em vós mesmos introspecção. Somente Cristo traçou no campo desta evolução a realização completa de nosso progresso. Porém, a distância que separa o cristianismo do budismo se evidencia toda no problema da dor. As religiões, realizando a evolução, não são mais do que formas de luta contra esta grande inimiga, já que a missão da evolução é suprimi-la, embora ela signifique instrumento de felicidade, progresso e até bem-estar. No fundo, Buda e Cristo partiram da observação desta lei atroz e própria da animalidade, de qual não está isento o homem, e que foi definida por Darwin a luta pela seleção do mais forte, luta que não conhece piedade, necessidade inevitável no nível das formas inferiores de vida, e que engendra, como mal irreparável, a dor. Buda, movido por uma imensa piedade, foi o primeiro que expôs o problema de sua supressão e buscou um sistema que cortaria o mal pela raiz, no afogamento do desejo na aniquilação à vida. Por último, numa renúncia completa que culmina no nirvana, na paz absoluta da libertação. Uma fuga da vida, para libertar-se dos males que lhes são próprios, uma negação global das dores e prazeres, no estacionamento sublime da imobilidade. Assim a luta, que é a causa da dor, e atacada no desejo, sua primeira raiz posta no coração do homem. Sem dúvida, com ele o problema da dor é enfrentado com toda a energia. O cristianismo, mesmo quando segue e completa o mesmo conceito, chega muito mais longe. O problema é exposto e resolvido em forma distinta e mais radical. Se o budismo, para destruir a causa da dor, se conforma, mediante a supressão do desejo, com aniquilar a natureza inferior no homem, o cristianismo, conduzindo de todo a outro nível biológico, fala ressurgir em um mundo novo onde a lei atroz da luta pela seleção do mais forte, lei bestial da injustiça e da força, é superada, e com esta a dor acaba definitivamente vencida. Se o budismo se limita a explicá-la, e justificá-la, chegando, através da introspecção, aos conceitos de reencarnação e karma, e ensina, pela renúncia, o modo de evitá-la, o cristianismo, dizendo paixão, redenção e ressurreição, ensina a utilizá-la e amá-la como um precioso instrumento que serve de alavanca para evoluir e edificar-se em uma vida mais elevada. No cristianismo, a dor já não é a ameaça e o terror do homem, o inimigo contra o qual se luta, até que seja, por assim dizer, domesticado e se converta em força amiga e útil para realizar a evolução espiritual, ou uma aproximação cada vez maior da felicidade. Ao inimigo do homem não se pode vibrar golpe mais rude. A transformação da dor, de instrumento de pena em um meio de felicidade, não só é concepção nova na história do pensamento humano, senão também uma estrepitosa vitória, a maior revolução moral que jamais haja existido. Tudo isto não é senão a boa nova predicada por Cristo. Nesta valorização da dor reside o significado do cristianismo. Este é a apoteose da dor e baseia-se sobre a vida do Cristo, que foi o poema da paixão. Buda não teve paixão, ele adormeceu tranquilamente no nirvana. Eis aqui o profundo significado do drama da cruz, elevação, até os mais altos graus dos valores humanos, de tudo que havia de mais abominável, a dor, cruz que se converte em símbolo de uma religião, santificando o que o homem havia temido e odiado. Vencer a dor, abraçando-a e amando-a,
e ao mesmo tempo utilizá-la como um mais ativo fator de evolução, como um meio sempre ao alcance da mão para fazer do homem um ser novo que vive uma vida mais elevada, mais santa, mais feliz. Este é o significado da redenção e da ressurreição cristã. O budismo, embora o largo caminho já percorrido, não pudera de nenhum modo chegar a uma tão profunda interpretação da vida, mover a todas as forças da inteligência, porém somente o cristianismo movimentou todas as forças do coração. Somente o Cristo ressurge. O cristianismo é uma elevação imensa e cálida para a vida, entendida em uma forma mais digna. As paixões humanas não são destruídas senão em sua forma inferior, e subsistem e se levantam para um nível mais alto. O paraíso cristão não é somente o descanso que deriva da negação da dor e do mal, mas é uma nova forma de vida da qual o homem se expande depois de sua reconstrução espiritual, que é a sua ressurreição e sua redenção. Não devemos, por isso, conceber um antagonismo entre budismo e cristianismo. Haverá, no máximo, contradição nas formas e exteriormente, porém na realidade não se trata de uma verdade colocada à frente de um erro. Nenhuma religião constitui um erro, se ocupa o seu lugar. O cristianismo é, simplesmente, mais evoluído e mais completo do que o budismo, é sua continuação lógica, a evolução de um mesmo conceito que, uma vez iniciado avança e consegue uma perfeição maior. Relação entre o menos, que prepara o mais, e o mais que pressupõe menos, uma complementação recíproca de elementos, indispensável para formar uma religião completa, um cristianismo explicado pelo budismo naquelas partes, reencarnação e karma, que o cristianismo esqueceu em seu caminho, um budismo completado pelo cristianismo, redenção através da dor. Duas concepções não contrárias entre si, pois a maior compreende a menor em seu seio. Dois métodos, sendo o segundo mais completo do que o primeiro. Duas filosofias progressivas que marcam duas etapas no caminho da evolução espiritual da humanidade. Dois graus na mesma escala do progresso humano. Duas revelações aparecidas em distintos momentos históricos nos quais a humanidade se encontrava em diferentes graus de madureza. Dois ideais de diferente potencialidade que se subseguem no mesmo caminho. Deixei de mencionar, por brevidade, as outras religiões do passado, que podem vincular-se a estes dois troncos principais, como ramos laterais de uma mesma árvore, seja a egípcia, que possui muita afinidade, em suas concepções da vida, com a antiga civilização da Índia. A religião de Israel não é senão a preparação do terreno em que devia nascer o cristianismo. Estas religiões se auxiliaram e se sustentaram mutuamente, confiando-se à custódia dos grandes conceitos que se deviam conservar, maturar e assimilar, transmitindo-os para que fossem aperfeiçoados ainda mais, uma vez cumprida sua própria função histórica. Assim, profetas e povos foram elaborando, pouco a pouco, como a construção de um grande edifício, a trama de uma religião mais vasta, que se levanta sobre os alicerces de uma verdade única, que se mantiveram constantes através das formas mais diferentes dos tempos e lugares, manifestando-se cada vez mais luminosamente. Não falo da antiga Grécia, fenômeno espiritual mais complexo, que, se por um lado contém e transmite os germes conceptuais do Oriente ao Ocidente, por outro pode ser considerado, na perfeita realização conseguida do divino no humano, na mais harmônica fusão alcançada entre o espírito e a matéria, como um descenso daquele nesta e uma pausa no caminho da evolução espiritual. Especialmente se vinculamos o helenismo à antiga Roma, que careceu de conceitos espirituais, pois não podia possuir-os o ideal do domínio material do mundo conseguido pelo sistema da organização da força. Encontraremos nele a elaboração de um conceito distinto, aquele ao qual, mais tarde, devia nascer o materialismo utilitarista moderno. Trata-se de um materialismo primeiramente helênico, depois romano, e em seguida moderno,
Uma concepção pagã da vida que difere das concepções religiosas do ciclo examinado na evolução espiritual, porquanto não se propõe, como aquelas, realizar a felicidade no mundo interno, não desenvolvendo, mas dominando o mundo e a natureza com a inteligência e a força. Estes são os dois extremos do pensamento humano, espírito e matéria, paganismo e cristianismo. Ocidente e Oriente. O Oriente permanece indiferente ante o mundo exterior, esquivando-se ao seu contato para dedicar exclusivamente no aperfeiçoamento da personalidade humana, e o Ocidente que triunfa hoje na moderna civilização europeia-americana, segue o ideal oposto. As duas concepções, no Oriente e no Ocidente, também hoje se encontram frente a frente. O alcance da felicidade, através da evolução do mundo exterior, apegando-se cada vez mais a este. Em outros termos, dois métodos, renúncia e conquista, dor e trabalho, dois adversários que se excluem, destinados, porém, quem sabe, a unir-se e a colaborar. Levar-nos-ia muito longe, porém, a explicação das complexas funções destas forças colaterais que atuam nestas civilizações de tipo distinto. Não nos cabe falar das ramificações mais recentes que se diferenciam do cristianismo tão somente em pormenores. Volvamos, pois, ao argumento interrompido. O cristianismo não se detém no caminho da evolução espiritual. A ideia de Cristo sobre a redenção do homem apenas se lançou na história do mundo. Em 2000 anos a humanidade assimilou somente uma pequena parte, permanecendo pagã e politeísta como antes. Fixaram-se apenas, e nem sempre em forma estável, alguns conceitos nas instituições que hoje constituem o patrimônio da civilização moderna, que é a civilização cristã. Estamos ainda longe da realização completa da ideia de Cristo, aquela que os evangelhos chamam a vinda do reino dos céus. Para realizá-la, importaria que a moral de Cristo saturasse totalmente as instituições, que se formasse uma humanidade organizada sobre bases distintas e radicalmente diferentes sobretudo nos instintos, nas normas de vida, na fé dos indivíduos. A evolução espiritual tem, pois, largo caminho a percorrer. Entretanto, um fato novo surgiu neste último século, a ciência. A ciência representa, depois do budismo e do cristianismo, um novo grande passo à frente no caminho da evolução espiritual. A ciência moderna, se bem que tenha começado excedendo-se, no afã de concluir, arrastada pelo entusiasmo de seu primeiro aparecimento e também por uma natural reação corretiva do abuso que as religiões praticaram, se bem, apenas nascida, fundira-se no materialismo, infectando o mundo de utilitarismo, fazendo retrogradar o homem àquela animalidade na qual somente o havia estudado, e produzindo, como última repercussão, desastres coletivos dos quais a Europa ainda demorar-se-á para se refazer. Apesar de tudo, dizia, a ciência moderna constitui um acontecimento novo na história da alma humana. Se a necessidade de se afirmar levou a exagerar desde o princípio, e engendrou a atual civilização utilitária, necessariamente truncada e unilateral. Entretanto, este esforço de pensar por si, com que a humanidade demonstra ter ultrapassado para sempre a idade menor da fé na revelação, é maravilhoso. Até então a verdade, como já disse antes, era oferecida, já plasmada, pelos grandes solitários, os quais, tendo-a intuído com meios próprios e excepcionais, comunicavam em seguida a uma humanidade que, sendo incapaz de encontrá-la por suas próprias forças, aceitava passivamente. A humanidade, hoje, rechaça esta forma primitiva de conhecimento, ousando olhar de frente, unicamente com suas próprias forças, o mistério. É uma humanidade em marcha para sua idade adulta e que deseja olhar o mundo com seus próprios olhos. Eis o grande passo para a frente que a humanidade realiza hoje no caminho da evolução espiritual, progresso, porquanto, todos são admitidos na investigação e colaboram na mesma com métodos novos, a observação e a experimentação.
Todos aqueles que desejam e sabem, podem conduzir o seu grão de areia na construção do grande edifício da verdade, e os resultados são acessíveis a todos, através das formas de vulgarização do saber e democratização dos conhecimentos anteriormente ignorados. Isto há de conduzir a humanidade para sua madureza intelectual, a fim de seguir, sem antagonismo, o caminho empreendido pelo budismo e pelo cristianismo. Sem antagonismo e, se os teve e todavia os possui, são transitórios e relativos. O objetivo fundamental da verdadeira ciência é o mesmo que o das religiões, a busca da verdade, e a força de a buscar. Esta ciência terá de chegar necessariamente onde nunca tivera suspeitado chegar, a demonstração da ideia de Cristo. É natural que se encontrem na meta, que é a mesma, porquanto são somente distintas as rotas seguidas para alcançá-las, por uma parte a revelação, por outra a observação. A verdade, que é una, não pode variar pelo fato de ser alcançada por vias diferentes. Esta é, justamente, a função histórica da ciência moderna, e não mais a utilitária, que apenas possui como fim a realização de uma felicidade material. Este é seu significado como nova etapa na estrada da evolução espiritual do homem, a demonstração das verdades, até então somente conhecidas por revelação, contidas nas religiões. Estas perderão seu aspecto misterioso e inacessível que tanto fatiga a mentalidade moderna. Preencherão suas lacunas, desaparecerão seus antagonismos exteriores e aparentes e suas discrepâncias com várias filosofias. Adquirirão, com a demonstração científica, a evidência, a tangibilidade que hoje atormentam e as imporão, por assim dizê-lo, a todo ser racional. Assim, a ciência moderna, seguindo a estrada e completando a obra do budismo e do cristianismo, assinalará a chegada do reino dos céus, ou melhor, oferecer-nos ao super-homem espiritualizado do futuro e realizará uma fase ainda mais avançada da evolução espiritual. Resumindo, o mérito de haver primeiramente afirmado a existência da evolução espiritual corresponde ao budismo. Ao cristianismo de haver ensinado os meios para realizá-la. Corresponderá à ciência o de demonstrá-la, divulgá-la e, em seguida, realizá-la. Observamos, realmente, em nosso mundo civil, um fato sintomático de primordial importância para a história da evolução espiritual na Europa moderna, cadinho das ideias do mundo, em um período febril que quase real neurótico. Em um momento espiritualmente crítico como o atual, no qual parecem agitar-se as grandes ideias da história e das correntes espirituais da humanidade, nesta Europa dizia encontramos reunidas as três grandes formas do pensamento humano, o budismo, o cristianismo, a ciência. O budismo antigo, ressurgido no moderno movimento teosófico, representa a ideia de reencarnação e karma. O conhecimento de métodos para encontrar uma consciência interior através das escolas do pensamento, e uma primeira forma de purificação espiritual por intermédio da renúncia. Estes conceitos profundos da antiga sabedoria hindu são necessários para explicar e completar a filosofia cristã que, com o correr dos séculos, os ia perdendo. A teosofia neobudista está, desta maneira, confiado uma grande missão na reconstrução espiritual da Europa moderna. O cristianismo, nas formas de catolicismo, protestantismo e outras afins, representa a ideia da função criadora da dor no mundo espiritual, o conhecimento dos métodos de evolução das paixões e dos instintos, métodos tendentes a realizar a transformação biológica do homem no super-homem, isto é, o aparecimento do novo homem espiritual, missão de reconstruir a humanidade, reconstruindo o indivíduo. A ciência, em suas infinitas ramificações, representa a função da demonstração racional das verdades reveladas, e, com isto, a obra de divulgar as ideias contidas nas religiões e de realizar na vida os postulados das mesmas. Fecundação das ideias dos grandes solitários mediante o esforço da série infinita dos indivíduos, missão de realizar a evolução espiritual.
Se, porém, cada uma destas três grandes forças espirituais representa uma ideia, uma tarefa, um trabalho próprio, as três juntas tendem a um fim muito maior, que é o de conseguir a fusão de todas as concepções em uma concepção única e mais ampla, fusão que será a unificação espiritual de religiões, filosofias e ciência, síntese de todo o pensamento humano, nova religião do futuro, na qual todas as sucessivas e diversas aproximações da verdade, conquistada paulatinamente pelo homem, encontrarão seu lugar, completando-se e fundindo-se numa só verdade universal. Temos notado, através do desenvolvimento da ideia religiosa da humanidade, a presença de um pensamento constante, mesmo quando se vai transformando no tempo, em um conceito único e universal, se bem que plasmado diferentemente pelos distintos temperamentos dos povos. Existe, pois, apesar das distâncias de tempo e espaço, uma concordância de princípios fundamentais, uma relação de partes, um aumento contínuo e do mesmo núcleo primitivo que não deixam lugar a nenhuma dúvida. Não devemos alarmar-nos pelas aparências, isto é, se aparentemente estas três grandes forças espirituais se encontram em conflito, se tendem a excluir-se, se estão continuamente em luta. Lutam pela necessidade mais urgente, que é a de afirmar-se a si mesmas, se bem que separadamente, ou seja, de defender antes de tudo a sua própria existência. Sentindo-se cada uma delas um elemento vital, indispensável ao futuro do pensamento humano, defendem-se desesperadamente, como se tivessem o terrível pressentimento de que seu próprio fim poderá prejudicar a reorganização futura dos mais altos destinos do espírito humano. Este instinto de conservação individual é natural e providencial. Todavia, no fundo, se as três forças se chocam entre si, é também para que se conheçam melhor, é porque, na realidade, buscam-se para tocar-se, para sentir-se, para encontrar um encaixe que lhes permita, algum dia, a fusão. Se a preocupação pela própria integridade e conservação é, como no indivíduo, a mais pertinaz, não é menos viva, se bem que menos visível, a de poder achar um meio de uma fusão futura. Estes três princípios, o budismo, o cristianismo e a ciência, acabarão por fundir-se na Europa moderna, transbordante de ideias, que continua sendo o cérebro do mundo, se bem que esteja bastante cansada pelo muito que lutou e viveu. Nesta Europa ultramadura, a civilização fartamente avançada, para que não deve iniciar sua regressão, antes de extinguir-se, deseja brindar ao mundo a maior criação do pensamento humano, a religião sintética do futuro. Outros povos do Ocidente americano, mais jovens e mais aptos para a luta, herdarão, como já vem herdando toda a nossa civilização, a nova grande fé, e viverão para levá-la mais adiante. Todavia, mesmo que a Europa tivesse vivido tão somente para realizar esta criação, não teria vivido inutilmente. A evolução espiritual. 2. Os caminhos da libertação. Delineamos, na primeira parte deste estudo, a existência de uma evolução espiritual, que se manifesta especialmente no atual momento histórico, como resultado de dois fenômenos: a madureza psíquica do organismo humano que conduz à superação da animalidade, a transformação biológica do homem em super-homem, a maturidade do pensamento coletivo da humanidade, que ascende, através da evolução das religiões, para uma consciência universal. Duas madurezas: madureza de órgãos psíquicos, que determina a capacidade de concepções, e madureza de produtos conceptuais do pensamento coletivo. Duas madurezas que se pressupõem reciprocamente, se ajustam e se sustêm mutuamente para levantar a humanidade ao plano da linha de evolução espiritual, conduzindo a um estado de consciência nova e mais elevada. Na terceira e última parte deste escrito veremos qual é esta consciência. Antes de chegar a este ponto, observemos, nesta segunda parte,
Quais são os caminhos que conduzem à realização da evolução espiritual? Denominei-os, ex-professo, caminho da libertação, para indicar de quantas qualidades humanas e subhumanas devemos, como almas em expiação, libertar-nos antes de alcançarmos o reino do super-homem. Grandiosa ascensão humana que, partindo do inferno da animalidade, o mundo da besta, atravessa o purgatório da dor que redime o mundo humano, para chegar ao paraíso da realização do divino, o mundo super-humano. A lembrança da trilogia dantesca e da fé, que não pertence somente ao poeta, mas a toda a Idade Média e à maior religião do Ocidente, na ascensão espiritual, nos fará uma boa companhia neste estudo que pretende ser uma demonstração racional do espiritualismo. Demonstração daquela mesma fé, porém de acordo com os conceitos da ciência e da psicologia modernas, uma solidificação dos fundamentos desta eterna e imprecisa aspiração da alma para o alto, batendo-a sobre a bigorna da observação objetiva, elevação, ao mesmo tempo, do materialismo para o espiritualismo, continuando e completando o primeiro, justificando racionalmente o segundo. Não mais ecletismo, mas fusão entre estes dois extremos do pensamento humano, inconciliáveis tão somente na aparência e transitoriamente, e, mais do que fusão, fecundação, já que de sua união nasce uma criatura nova, um espiritualismo científico, que é a verdade mais completa do futuro. Não sendo materialismo e nem espiritualismo, os partidários de ambas as escolas ficarão insatisfeitos, porém não importa. Entretanto, projeta-se uma luz nova sobre os eternos problemas, agrega-se algo às filosofias do passado. Uma fé viva, que não está fossilizada nas mentiras convencionais e que hoje ficaram reduzidas às mais altas idealidades. Uma fé mais próxima da nova psicologia dos tempos, exerce forte pressão, e aquele que, como eu, possui uma fé, é mister que deu testemunho da mesma. Volvamos aos conceitos com que iniciamos este estudo, e que deixamos no meio da primeira parte para estudar a evolução das religiões. A minha insistência sobre esta ordem de ideias poderia fazer-me taxar de materialista. Filo assim deliberadamente, entretanto, porque o julguei necessário para lançar bases mais sólidas ao edifício do espírito, e, daí, libertar-me no impetuoso voo para as mais altas ascensões humanas. Delinearei, desta maneira, novos aspectos da evolução espiritual. Existe na Terra, sem ir buscá-lo em outras partes, um inferno constituído pelo mundo animal e subhumano no qual tomam parte a besta, o homem de raça inferior e a miúde também o chamado civilizado. Este mundo possui a sua lei e os instintos ferozes destes seres são os artigos escritos nas formas de vida daquela lei. Aí reina, como valor supremo, a força. Cada ser é uma arma, um assalto contínuo, ameaça incessante para todos os demais seres. Cada vida não pode existir se não se impõe a todas as demais pela força, como uma extorsão. O indivíduo, para afirmar-se, deve semear a destruição ao seu redor. Para viver, deve matar. Resulta disso um estado de agressividade e violência, de incerteza e de luta sem descanso. A fase evoluída na história da vida, na qual as distintas formas, todavia, não se organizaram em simbiose, e lançam-se desordenadamente à conquista do predomínio. Se o homem mesmo, desde há muito tempo, empreendeu esta luta, vencendo-a, como vencedor, corresponde-lhe organizar em nosso planeta uma forma de vida diferente, sobre a base de coordenação e não de agressão. Contudo, é muito recente a recordação e ainda muito fortes os baixos instintos, de modo que ele vive, geralmente, naquele mundo selvagem que desejaria pagar. Submerso em seu próprio egoísmo, não enxerga mais além do que o espaço que ocupa e sua miopia psíquica faz crer possível a separação do bem-estar próprio do bem-estar coletivo. Tão somente o interesse desperte seu desejo, dispõe-se à ação, a miragem do lucro o impulsiona, lançando-o à conquista.
Deste modo ele projeta, ensaia, exercita e tempera suas forças, progredindo, se vence, e sucumbindo, se perde. E o sistema da seleção que premia o mais forte, graduando a recompensa em proporção à força. Existe uma justiça também nos mundos inferiores e, mesmo quando seja por meios ferozes,